Olá, uma boa tarde. O livro A Mística do Arado, Busca de um Deus Possível, foi recentemente editado pela Paulinas Editora. Descobrimos nestas páginas um viajante que busca a plenitude e não são critérios que o fazem alcançar essa plenitude, são sim os seus sentidos, a certeza de estar vivo e também a certeza de estar desperto para a vida. Vamos nos próximos minutos, neste programa Eclésia, conversar com o autor deste livro, o padre Adelino Ascenso, ele que é superior-geral da Sociedade Missionária da Boa Nova e autor deste livro que nos fala de viagens, que nos fala de histórias e nos contam também vidas. Boa tarde, padre Adelino Ascenso. Boa tarde, Lígia. Obrigada por estar connosco. Começava por lhe perguntar se este livro é um mapa de viagens. Poderá considerar-se um mapa de viagens se nós encararmos a viagem como uma viagem interior, porque não é um roteiro para uma viagem normal. Digamos que é um roteiro para uma viagem de busca interior, a tal busca do Deus possível, que nos atrai e que, de cuja ausência nós muitas vezes sentimos uma presença estranha. E na sua vida, porque este é um livro que fala da sua vida, fala das suas viagens, fala dos seus encontros, também desencontros e outros reencontros que foi tendo com os outros, consigo mesmo. Esta procura do Deus possível foi sempre constante na sua vida? Desde cedo entendeu a necessidade de ir procurar este Deus? Sim, desde relativamente cedo. Eu penso que esse sentimento se foi alicerçando no meu interior, principalmente a partir da minha adolescência. Essa necessidade de busca de algo do qual eu tinha fome e sede. E isso ainda hoje faz com que eu seja esse mesmo buscador, talvez naturalmente de uma forma diferente, já não sou adolescente, mas esse buscador insaciável do divino, eu penso que de facto começou na minha adolescência. E este Deus possível é possível porquê? Porque é possível porque se concretiza efetivamente, ou é o possível tendo em conta as condicionantes, o contexto em que cada pessoa se encontra? Eu penso que é o Deus possível que nunca se concretiza. É um Deus possível que nós vamos, cuja presença nós vamos tateando, mas que desaparece assim que nós temos consciência de que há ali algo transcendente, algo de infinito, que desaparece imediatamente. É esse Deus possível. O Deus possível nunca é determinado. É algo que estará para além até das minhas próprias possibilidades. É o possível. É um Deus que se vai fazendo na nossa vida conforme nós vamos caminhando e conforme nós vamos peregrinando nesta existência. Percebe-se pelos seus escritos neste livro que o padre Adelino Ascenso não coloca Deus numa caixa, num quadrado. Quase diríamos que o padre Adelino procura abrir as janelas para lá fora encontrar Deus. Sim, muitas vezes podemos encontrar Deus onde nós dificilmente o imaginaríamos. Nas situações mais lúgubres, por exemplo, essa cena do pistoleiro com quem eu andei pela selva, esse pistoleiro que nos recebeu, que preparou a refeição, nos ofereceu a refeição e colocou o seu revólver ao lado do meu prato, neste gesto de total confiança. Aí está Deus presente, esse Deus que se vai fazendo, que vai mergulhando nessa vida, no lodo da pessoa, de qualquer pessoa. E, naturalmente, vai mergulhando no lodo de qualquer pessoa, seja ela cristã, seja de outra religião, ou esteja a pessoa totalmente afastada de qualquer dimensão relacionada com a nomenclatura que nós aplicamos a Deus.
Aliás, o Padre Adelino quase que, deixe-me usar esta imagem, sacode essas nomenclaturas, porque diz que encontramos Deus e o Espírito Santo também nos sítios mais inóspitos, mais imagináveis. Isto acaba por ser um desafio grande para a Igreja de hoje. Aliás, o Padre Adelino escreve mesmo isso. Sim, é um desafio grande para a Igreja. Nós nunca podemos colocar Deus num caixilho, não podemos colocar Deus numa gaveta, não podemos colocar Deus num espaço limitatório, porque Deus está sempre para além da nossa imaginação. Se não estivesse para além da nossa imaginação, caberia dentro da nossa própria imaginação. Então já não seria Deus. Portanto, Deus não pode ser definido, porque definir, naturalmente, é dominar. Nós não podemos dominar Deus, não podemos dominar o Espírito. O Espírito é muito rebelde e é bom que seja rebelde. E é bom que nós, na Igreja, nos apercebamos de que necessitamos ser rebeldes para encontrarmos realmente o Espírito nessa rebeldia, nessa trepidação. Eu uso por vezes a expressão das folhas secas que têm que cair para dar vida a novos rebentos. Eu penso que isto se aplica também à Igreja. Há folhas secas que a árvore deve ser abanada, há folhas secas que devem cair para dar realmente lugar a novos rebentos. A Igreja ainda tem uma grande peregrinação a fazer. Ao ler este seu livro, percebemos muitas inquietações que dirige também à Igreja, como agora pôde enunciar, mas percebemos que este livro não é para um circuito eclesial. Percebemos que é um livro que se dirige ao ser humano que busca, e por isso podemos dizer que é um livro dirigido a todos, àquele que busca, àquele que procura. Sim, foi com essa intenção que eu escrevi este livro, porque eu, até pela minha forma de ser e minha forma de pensamento, que está bem expressa no livro, portanto, quem lê o livro fica a conhecer-me, mais ou menos. Mas eu não posso, de forma nenhuma, restringir-me a um grupo, a esse grupo de crentes, digamos assim, de cristãos ou de católicos. A minha intenção é abranger o ser humano numa dimensão pré-religiosa. Portanto, digamos que é o tal terreno que tem que ser lavrado antes de lançar a semente. Nós somos muito semelhantes. Aí está precisamente a dimensão mais antropológica. E quando percebemos que são os seus sentidos muitas vezes a guiá-lo nas viagens, a guiá-lo no contacto com o inóspito, o inesperado, até os seus sentidos a tentarem acalmar os seus medos, que se percebe que teve medos em vários quadros da sua viagem, essa capacidade de percebermos que são os nossos sentidos que nos podem guiar, isso dá-nos uma linguagem comum. Sim, porque os nossos sentidos, assim, dão-nos uma linguagem comum e são portas de entrada ou janelas de entrada, como nós queiramos, na parte mais interna, mais íntima, mais profunda de nós mesmos, porque é aí precisamente que nós encontramos o substrato para buscarmos o infinito, para buscarmos o transcendente. Portanto, volto precisamente a essa parte mais antropológica, onde estão os sentidos, como portões de entrada ou janelas de entrada. Escreve o cardeal José Tolentino Mendonça no prefácio deste seu livro, que o padre Adelino Ascenso quase nos convida a olhar para a vida com o primeiro olhar com que olhamos para o deslumbramento das coisas. É isso que recorda nas suas viagens, quando olha pela primeira vez para a imensidão das montanhas no Tibete, ou quando olha para o mar azul em São Tomé, no Japão, junto ao monumento de homenagem aos cristãos perseguidos. São os sentidos que o guiam nessas alturas e sente a olhar-se para a sua vida pela primeira vez? São os sentidos e é algo que eu não consigo descrever, que me provoca emoção. Eu recordo aquela noite nos Himalaias, quando eu estava a ver, não era a ouvir, a ver uma trovoada,
porque só via os relâmpagos que iluminavam as montanhas nevadas e o resto era escuro e era silêncio, silêncio total. E aí, como em outras situações, há algo que eu sinto, como em São Tomé também, algo que eu sinto, não mais do que sentir, que eu vivo, é algo que me faz vibrar e que me faz entrar quase digamos, eu poderia dizer num mundo diferente que me leva à comoção. E esse é um mundo diferente que eu não consigo descrever. Penso que talvez seja aí, sinta aí o roçar do divino, ou o tatear do divino, seja em São Tomé, escutando interiormente os queixumes daqueles mártires do Japão, ou seja aí nos Himalaias, a ver aquela trovoada, aqueles relâmpagos, ou noutros lugares, ou mesmo com os pistoleiros, nas situações mais perigosas. Há aí qualquer coisa que eu já não consigo abarcar, que me ultrapassa. Mas o padre Adelino Ascenso procurou essa sensação, esse espanto, foi isso que o levou a viajar tanto? Não, não. O que me levou a viajar foi uma única palavra: busca. Essa busca, a busca do Deus possível, foi a definição que eu dei ao subtítulo, mas foi a melhor definição que eu encontrei. Mas é a busca de algo. A busca de algo que não satisfaça totalmente, porque nós somos como caminhantes no deserto. Bebemos água para uma mais longa caminhada. Mas é portanto, essa peregrinação, essa fome de sair, é uma fome de encontrar um alimento que eu penso que está muito longe de mim, mas muitas vezes é necessário ir até longe para descobrir que o tesouro está muito próximo. O padre Adelino Ascenso cita também Santo Agostinho neste seu livro e coloca esta frase: muito longe procurei aquilo que tão perto estava. Exatamente, exatamente. Muitas vezes nós temos o tesouro mesmo ao lado, mas é necessário viajarmos até longe para de lá de longe olharmos, termos uma visão diferente e descobrirmos então que o tesouro estava na nossa casa. E isso não é algo acabado? É algo que está sempre num recomeçar. Portanto, não é algo acabado. Não pode ser algo acabado, porque se fosse algo acabado, definido, a busca deixaria de existir. Já não faria sentido. A busca já deixaria de fazer sentido. Poder-se-ia pensar que o padre Adelino, porque muitas destas viagens foram realizadas, algumas, antes de ser padre, antes de decidir ser padre, e podia-se pensar que a sua busca, ao ser ordenado sacerdote na sociedade missionária, a sua busca tinha parado, mas não parou. Não, não parou. Eu penso que não para, porque eu gostaria de continuar a ser um buscador. Mas nós vamos encontrando algumas, como eu dizia há pouco, nessa caminhada pelo deserto, nós vamos encontrando alguns oásis nos quais nós podemos saciar-nos até certo ponto e descobrir que aí temos uma missão a cumprir. Mas depois temos que continuar a caminhar e vamos encontrar outro oásis e muitas vezes andamos e regressamos e encontramos e voltamos ao mesmo oásis. Não quer dizer que eu não me sinta realizado como sacerdote, não tem nada a ver com isso. Eu sinto que a minha missão é ser sacerdote, desempenhar a minha função como sacerdote, tendo em conta a vida que eu fiz antes de decidir ser sacerdote. E o padre Adelino fala muito também do valor da pergunta e neste caso também enquanto sacerdote, enquanto este trabalho que realiza de escuta e acompanhamento das pessoas que se questionam e que se inquietam, a pergunta tem um valor fundamental também nesta mística do arado, nesta busca do Deus possível. Sim, porque nós temos que resistir à tentação de apresentar respostas, que muitas vezes são respostas congeladas. Eu penso que muitas vezes, em vez de nós apresentarmos uma resposta, devemos ser solidários na pergunta, ajudar a pessoa a aprofundar a sua pergunta. E como dizia Elie Wiesel, que no seu romance Noite,
Nós devemos pedir a Deus que nos ajude a fazer as verdadeiras perguntas. E é isso, no acompanhamento das pessoas, é isso que nós temos, penso eu, que nós devemos tentar fazer. Ajudar a pessoa a fazer as verdadeiras perguntas e a aprofundar a sua própria pergunta. E depois a própria pessoa encontrará a resposta. O padre Adelino Ascenso cita diferentes autores, elucidando precisamente esse diálogo que é importante ter entre crentes e não crentes, e um dos autores que cita é o teólogo italiano Bruno Forte, que diz o crente que busca e pensa e o não crente que busca e pensa estão muito próximos um do outro. Isto só nos abre caminhos. Sim, sim. E eu li essa entrevista já há muito tempo e fiquei impressionado, porque é muito nítido aquilo que ele diz. E eu concordo totalmente, subscrevo totalmente. Um cristão que busca aproxima-se muito de um ateu que busca. É claro que um cristão que não busca está muito distante de um teólogo que não, de um ateu que não busca. Mas os buscadores, os dois, os que buscam, poderemos dizer que se entrelaçam na sua caminhada. Estava-me a recordar também de uma passagem que o padre Adelino escreve no livro, de um encontro com um senhor no Japão, que eu agora não consigo recordar o nome, que lhe disse que não gostava de religiões, mas Sim. com quem desenvolveu um diálogo muito profundo e muito sério e também muito inquietante para quem se assume como um crente. Sim, essa foi uma experiência muito interessante, porque eu conheci esse senhor e uma semana mais tarde voltei lá e a primeira reação dele, quando me perguntou o que é que eu fazia no Japão, e eu disse que era sacerdote católico, ele imediatamente: eu detesto as religiões. O senhor Fukunaga. Fukunaga, exatamente. E uma semana mais tarde continuámos a conversa sobre a religião, precisamente sobre a religião. E quando eu voltei a esse lugar, uma semana mais tarde, não fui eu que me dirigi a ele. Quando eu cheguei, ele já estava, ele veio imediatamente ter comigo e continuámos a conversa. E uma terceira vez, continuámos a conversa. E esse senhor Fukunaga ajudou-me muito a abrir horizontes no que diz respeito à nossa... Eu diria, talvez, uma expressão um pouco dura. Abriu-me horizontes contra aquilo que pode ser a mesquinhez da nossa fé. Porque a fé nunca pode ser mesquinha. A fé tem que nos abrir horizontes. Não nos pode fechar. Porque uma fé sem dúvida é crendice. Uma fé tem que estar misturada na dúvida, isto é a minha opinião, misturada na dúvida, misturada na busca, misturada no encontro com o diferente, com o que pensa de uma forma diferente, com o que age de uma forma diferente, com o que crê de uma forma diferente. Uma dialética que me chamou a atenção também no seu livro é o contraste entre a atenção para o grande e para o pequeno. Por um lado, a sua atenção perante as montanhas do Tibete, o mar imenso que contempla à sua frente, e por outro lado, os calcanhares dos peregrinos em Lhasa, no Tibete, peregrinos que queriam rezar o Buda da Compaixão, concretamente essa oração, e que o padre Adelino naquele local se unia a eles. E esse pormenor dos calcanhares gretados dos peregrinos, nessa atenção muito particular à sua história, à sua circunstância, e a partir desse momento, um momento de grande intimidade que se gerava entre si e aqueles peregrinos. Eu tenho saudades do Tibete, tenho saudades de Lhasa, porque de facto sempre que eu chegava a Lhasa, a primeira coisa que eu fazia era ir arranjar um quarto no hotel, e como eu normalmente ia para o mesmo hotel, não era difícil. E depois era, à noite, ir aí para a entrada do templo, observar os peregrinos. E esse pormenor dos calcanhares gretados tem a ver com aquilo que é necessário que nós exercitemos, que é a atenção ao pormenor, a atenção ao que é pequenino, porque o pequenino muitas vezes é o maior. Assim como o vazio pode ser uma plenitude impressionante,
esse pormenor dos calcanhares gretados dizia-me, contava-me a história daqueles peregrinos que caminhavam semanas pelas montanhas para chegarem ali, estarem ali diante daquele templo onde estava o Buda, precisamente o Buda da Compaixão, o Shenrezig, que é o padroeiro do Tibete. E os pormenores, o ter atenção aos pormenores, às coisas pequeninas, porque, repito, as coisas pequeninas são as grandes. Aquela imensidão do Tibete, aquelas montanhas do Tibete, eu sentia-me por vezes tão pequenino, ali no meio daquilo, e lá está, o tal sentimento que ultrapassa o sentimento que me fazia muitas vezes como que se me rebentassem as lágrimas, é que era uma beleza tal que eu não sabia como abarcá-la. Era algo que me ultrapassava toda a minha imaginação, que eu simplesmente estava ali, olhava e não sabia o que fazer. Sentia-me minúsculo no meio daquela imensidão. Minúsculo e ao mesmo tempo muito cheio, muito ligado àquilo que estava a acontecer. E isso, de facto, faz com que o Padre Adelino se esvazie de tudo o que está à sua volta para se encher também daquilo que está à sua volta. Nós só esvaziando-nos podemos encher-nos, porque, como nós conhecemos aquela história oriental que diz precisamente, que chega à conclusão que uma chávena cheia não leva mais nada, assim como que um coração cheio não leva mais nada. Nós temos que esvaziar-nos para nos deixarmos encher. E é também um género de purificação e um género de conversão. E eu acho que é esse o convite também que este livro nos deixa, esta mística do Arado, busca de um Deus possível, mais do que apresentarmos respostas ou caminhos, convidamos as pessoas a ler e a procurar, através das suas viagens, dos seus encontros e reencontros, também procurarem esvaziar-se e encher ao mesmo tempo, procurando este Deus possível também nas suas vidas. Padre Adelino, muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Foi um gosto também conversar consigo. Obrigada por ter estado connosco neste programa Eclésia. Fica a sugestão de leitura deste livro da autoria do Padre Adelino Ascenso. O programa Eclésia volta mais logo à Antena 1 para lhe fazer companhia pelas 22h45. Aqui na RTP2 despedimos-nos. Obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.